Agora vamos falar sobre a natureza do homem. Deuteronômio diz que Deus não tem forma alguma. Visto que a Escritura nos diz que o que distingue os homens dos animais é precisamente a imagem de Deus, portanto, essa não pode se referir ao corpo do homem ou à sua aparência, mas a algo mais. A mente racional do homem é a ponto de semelhança com Deus e o seu ponto de contato com ele, porque a Bíblia explicitamente distingue o homem de animais sobre as bases de seus poderes intelectuais. Então, aqui algumas passagens para que você possa entender. A diferença do homem está na base intelectual, na base racional. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Deus nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves do céu. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria aos avestruzes, nem parcela alguma de bom senso. Isso em Jó. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Então aqui você pode ver passagens muito claras que mostram que o homem é superior justamente na questão do entendimento, e que é esse o ponto de contato dele com Deus. O domínio do homem sobre a natureza torna-se possível por suas faculdades intelectuais, e não por qualquer poder sobrenatural místico dado por Deus. O forte interesse nos direitos dos animais e no vegetarianismo justificará uma breve digressão nesse ponto. A Escritura ensina que os seres humanos não são de mais valor do que os animais e que podem comê-los para se alimentar. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles serão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Isso em Mateus 6. Em Lucas 12. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Embora os ativistas dos direitos dos animais estejam errados, isso não significa que um homem pode abusar e torturar animais da forma como lhe agradar. A Escritura dá instruções de como devem tratá-los. Por exemplo, animais deveriam se beneficiar do descanso sabático e deve ser permitido que eles comam enquanto trabalham. Provérbios 12. O justo cuida bem dos seus rebanhos. Ou seja, não quer dizer que o ato de comer seja o ato de ser maus ou arredios ou maltratar. A gente pode ter direito sobre os animais, a gente pode comer para a sobrevivência, mas isso não quer dizer sobre torturar ou ser mal com eles, entendeu? Então a Bíblia é, como a gente falou no início, ela é perfeita porque ela vai pontuar todos os pontos. Você pode comer, mas você não pode maltratar. Você tem direito sobre eles, mas isso não quer dizer que você pode torturar eles a bel prazer, certo? A Bíblia ensina que o homem consiste de duas partes, a material e a imaterial. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Isso em Coríntios. Nossa conclusão é que a imagem de Deus é o intelecto do homem, isso é feita a imagem e semelhança divinas no sentido de que possui uma mente racional. Em Gênesis 1, versículo 27, diz que Deus criou os seres humanos como macho e fêmea. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Um gênero não é intrinsecamente superior ao outro. Contudo, embora o valor ontológico dos homens e das mulheres seja o mesmo, Deus impôs uma estrutura de autoridade sobre eles para definir as suas funções dentro da sociedade, e especialmente na relação de casamento e no governo da igreja. Após a queda da humanidade, Deus diz à mulher: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Uma declaração similar aparece em Gênesis 4, 7, mas dessa vez ela é traduzida assim: ele deseja conquistá-lo, mas você deseja dominá-lo. Portanto, o entendimento correto desse versículo seria lido assim: seu desejo será dominar o seu marido, mas ele te governará.
Alguns afirmam que o homem e a mulher tinham autoridade igual na relação do casamento antes da queda, e que somente após a humanidade transgredir a lei dos deuses é que foi dado ao homem o governo sobre a mulher como parte da maldição sobre a humanidade. Há algumas coisas que devem esperar a nossa consumação, a consumação da nossa salvação na segunda vinda. Por exemplo, a doença e a morte se originaram por causa do pecado, mas elas ainda têm efeito hoje, ou seja... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Muitas coisas aconteceram, outras foram perdoadas, mas algumas a gente tem que lidar aqui no caso da morte e da doença, que só vão ser consumadas, o perdão e a salvação, na próxima vida. Mas antes de tudo, a autoridade do homem sobre a mulher não se originou por causa da queda. Mesmo antes de Deus criar a mulher, ele disse que ela seria a ajudadora do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permitido que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Mulheres cristãs se submeteram à liderança masculina em casa e na igreja é um sinal de justiça e regeneração. Contudo, a rejeição da liderança masculina em casa e na igreja é uma manifestação do pecado e impiedade. Um aspecto importante do movimento e da teologia feminista é alterar ou abolir a estrutura bíblica do relacionamento matrimonial e do governo da igreja. Em seus esforços de promoverem uma igualdade antibíblica, as feministas têm facilitado a erosão de unidades básicas da sociedade e da família. Deus designou que o homem deveria ser o cabeça da casa desde o princípio, mas o pecado produziu na mulher um desejo de usurpar a autoridade do marido e a ser libertada do seu governo. A instrução bíblica é para praticar o bem e não dar lugar ao medo, no contexto de ser submissa e obediente ao marido, e de formar que, se qualquer deles não crê na palavra, seja ganho sem palavras pelo comportamento de suas mulheres, quando eles venham a pureza e reverência em suas vidas. Nossa próxima passagem é Efésios 5, versículo 22 a 24. Mulheres, sujeitem-se a cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Só que isso também não implica que o homem não deva cuidar da mulher. Então a gente agora vai tratar isso aqui. As esposas podem protestar que isso é difícil de cumprir, mas pode-se argumentar que o dever do marido é até mais desafiador, porque em Efésios diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo morreu pela igreja. Então o homem tem o dever e a obrigação de morrer pela mulher. Então a ordem não é para que os maridos meramente mostrem afeição pelas suas esposas, mas a amá-las até a morte e cuidarem delas mais do que a própria vida e bem-estar. Então a mulher, ela deve estar na frente do marido. E quando a gente olha para essa dinâmica, a gente vê o tanto que isso fica mais fácil de entender. Por quê? Se a mulher ela é submissa ao marido, mas o marido ele está colocando ela na frente, adivinha? A submissão aqui não se torna esse machismo, esse autoritarismo. Não, se torna um ato de amor, porque ele a ama e a coloca na frente e ela consegue ser submissa a ele.
Por quê? Por que ela consegue ser submissa e por que isso é bom? Porque ela está se submetendo a um homem que está colocando a vida dela na frente. Então, se ele preocupa com ela primeiro, o que acontece? Necessariamente, ele está cuidando das vontades dela. Então, a submissão dela é a submissão para alguém que a ama, certo? Contudo, assim como Deus capacita os homens cristãos a amarem suas esposas como Cristo ama a igreja, ele capacita as mulheres cristãs a obedecerem seus maridos como a igreja deve obedecer a Cristo. Em todo caso, toda pessoa é responsável para com Deus, a despeito do que o outro faz, como o apóstolo Pedro afirma. O fato de um marido não ser amoroso não serve de escusa à desobediência da esposa, e um marido deve amar sua esposa a despeito de seus defeitos. A Escritura diz, sem qualificação, que uma mulher deve obedecer a seu marido. Paulo diz que uma esposa deve obedecer a seu marido a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Uma esposa desobediente traz vergonha para o reino de Deus. Então agora a gente vai falar aí na próxima aula sobre a queda do homem. Lembrando aqui, pessoal, que é uma parte um pouco mais cuidadosa e que eu vou frisar de novo, a submissão da mulher não é se submeter a um autoritarismo onde o homem faz o que quer. Não, o homem tem que amar e estar disposto a morrer, colocando o próprio bem-estar da esposa e da família na frente da dele. Então, a gente precisa lutar contra essas ideias feministas dessa forma, entendendo que o feminismo, essa igualdade, não é saudável, porque cria atrito, cria pontos problemáticos, mas que a Bíblia tenta explicar, a Bíblia explica, não tenta, mas ela explica isso de maneira muito clara, que é justamente o homem amando a sua esposa e a esposa sendo submissa a ele, porque se ele ama e coloca ela na frente, todas as decisões dele precisam levar em consideração o bem-estar dela. Então, a submissão é justamente entender que esse ato dele é um ato de amor, certo? Então é isso, então até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre a queda do homem. Um grande abraço e até mais. Tchau! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!